Rosa Weber vê grave suspeita em investigação da CPI sobre compra da Covaxin. Ministra do STF afirma que há indícios de negociações pouco transparentes, favorecimento ou obtenção de vantagens indevidas na negociação da vacina desenvolvida na Índia. A ministra do Supremo Tribunal Federal, STF, Rosa Weber classificou como grave suspeita os indícios de que a compra da vacina indiana Covaxin possa ter envolvido favorecimento ou obtenção de vantagens indevidas por agentes públicos e privados. Segundo Rosa Weber, os elementos investigados pela CPI da Covid mostram negociações pouco transparentes quanto à vacina ainda não respaldada por estudos científicos consistentes, em detrimento de imunizante de eficácia já comprovada e com custo substancialmente inferior. As afirmações constam na decisão da ministra que manteve a quebra, definida pela CPI, dos sigilos telefônicos e telemáticos, e-mail e mensagens, do advogado Tulio Belchior Mano da Silveira, que representa a empresa Precisa Medicamentos. A defesa do advogado afirmou que ele não poderia ter seus sigilos quebrados, porque atuou apenas representando interesses de seu cliente. A ministra discordou. É dizer, os indícios apontados contra o advogado em questão, que teria concorrido diretamente para a celebração de contrato alegadamente danoso para a Administração Pública Federal, a afetar, inclusive, o Programa Nacional de Imunização contra a Covid-19, sugerem a presença de causa provável, o que legitima a flexibilização do direito à intimidade do suspeito, com a execução das medidas invasivas ora contestadas, escreveu. Na hipótese concreta, a questão adquire contornos ainda mais inquietantes, porquanto empauta negociações pouco transparentes quanto à vacina ainda não respaldada por estudos científicos consistentes, em detrimento de imunizante de eficácia já comprovada, e com custo substancialmente inferior, a projetar a grave suspeita investigada pela CPI de favorecimento e ou de obtenção de vantagens indevidas na implementação da política pública de combate à pandemia da Covid-19, prosseguiu. Ainda de acordo com a ministra, o propósito público de esclarecer as circunstâncias da compra da Covaxin prevalece, no caso concreto, sobre o direito à intimidade do suposto envolvido. A aquisição das vacinas está no centro das atenções da CPI da Covid do Senado, que já recebeu o material gerado a partir das apurações realizadas pelo Ministério Público. No início de junho, a Anvisa aprovou um pedido de importação excepcional da Covaxin feito pelo governo, mas ainda não deu aval para o uso da vacina no Brasil. O próprio governo federal divulgou a assinatura do contrato de compra da Covaxin. Em 19 de fevereiro, o Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial a dispensa de licitação que permitiu a compra. 3 dias depois, 1,6 bilhão de reais foi empenhado para a compra, ou seja, reservado pelo governo para despesa. Nesse ponto, o dinheiro já não poderia ser gastos com outra vacina nem com outro medicamento. E no dia 26, o extrato do contrato foi assinado e publicado no Diário Oficial, com previsão de chegada das primeiras doses em maio. Nenhuma dose da Covaxin chegou até agora, e o governo não fez nenhum pagamento. Mas, segundo o Tribunal de Contas da União, isso não diminui as suspeitas de irregularidade sobre o contrato. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia, e de muitas outras.